Olá! Nesse vídeo eu quero apresentar a estrutura de repetição determinada. Nós já conhecemos a estrutura de repetição indeterminada, aquela estrutura que permite você fazer uma coleção de instruções, que você pegue uma coleção de instruções e execute essa coleção de instruções um número não sabido, né, de vezes. Quantas vezes vai executar? Pode executar nenhuma vez, pode executar uma vez, duas vezes ou 1 milhão de vezes, né? É indeterminado, depende de uma condição. Né? Então a estrutura que nós conhecemos de repetição indeterminada é a estrutura, né, o comando ou a instrução chamado de while. Né? E do lado da estrutura de condição, a estrutura de repetição while, você precisa colocar uma condição, né, que retorne verdadeiro ou falso. Enquanto ela for verdadeira, a instrução continua executando o que está abaixo. Tá? Bom, nós agora vamos trabalhar com outro tipo de estrutura de repetição que se chama for. Ela é a estrutura de repetição determinada, uma quantidade já que é possível saber quantas vezes será feito. Será feito 5 vezes, você vai fazer então ele executar 5 vezes, né? Por exemplo. Tá? Então, nesse caso aqui, né, tem uma clara diferença entre a estrutura de repetição indeterminada e a estrutura determinada. E no momento de você fazer exercícios, de você observar os exemplos, né, é muito importante se dar conta dessa questão, se você consegue saber o número de vezes ou não. Né? Na estrutura indeterminada sempre terá uma condição que você tem que escrever. E na estrutura determinada, nesse caso, vai ser um pouco mais direto de representar essa quantidade. Tá? Bom, na questão da estrutura determinada, que é o nosso foco agora, né, nós precisamos conhecer uma função aqui no Python, ela será muito útil para nós fazermos a execução do for. Tá? Então, a função se chama range. Range significa, né, traduzindo, significa um intervalo, uma faixa de valores em sequência. Então, se você me der aí, por exemplo, uma faixa de 0 a 10, né, então você pode falar, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10. São os números inteiros, certo? Também é possível, né, fazer ranges pulando de 2 em 2, de 3 em 3, né, do número inicial até o número final. Então, essa função range aí, ela vai nos permitir executar a quantidade de vezes que nós queremos. Né? Então, por exemplo, né, vou mostrar para vocês 3 situações possíveis. Então, uma primeira situação aqui é range, eu vou colocar aqui genericamente como n, tá? Isso significa um número inteiro qualquer. Então, vamos colocar aqui, só para deixar bem claro, né? N pertence aos números inteiros. Lembram desse Zzinho aqui, né? Esse Z aqui significa conjunto de números inteiros. Certo? Então, nesse caso, o N pode ser um número qualquer, pode ser, por exemplo, 5. Então, quando você fala range 5, significa que você quer executar uma instrução 5 vezes. Né? Então, vai ser essa a interpretação, basicamente. Né? Vamos fazer assim só uma ideia simplificada nesse momento. Se você quiser fazer algo diferente, depois eu vou mostrar para você 2 outras possibilidades de uso do range, mas essa de colocar um valor ali ou uma variável dentro daqueles parênteses do range é a forma mais comum que nós vamos utilizar, certo? Vamos para um exemplo, nada melhor que isso. Então, a estrutura do for, ela é escrita dessa maneira. Vamos direto para o for, sem rodeios aqui, tá? Então, for, aqui ao lado você deve colocar uma variável que a gente chama de variável de controle, tá? E aqui eu chamei de i, esta variável de controle. Logo depois se escreve a palavra in e em seguida a gente coloca o
range e o número ali, que pode ser uma variável numérica que você já tenha definido anteriormente, né? Pode ser aquele n, por exemplo, ou um valor direto, que nem eu fiz aqui, eu coloquei 5. Tá? Eu vou colocar logo a seguir aqui um comentário para indicar que o i é uma variável de controle. Tá? É necessário sempre colocar uma variável de controle ali entre as palavras for e in. Tá? Então, sempre nós escrevemos algo dessa forma básica, né? Dessa forma, assim, vai ser praticamente o tempo inteiro. For, uma variável qualquer, in e o range ali com uma quantidade, tá? Bom, percebem que tem 2 pontos, então ele vai abrir um bloco, e esse bloco, percebem também a tabulação que foi colocada ali ao meu cursor, já está um pouco mais adentrado, né? Já está um pouco para dentro, e então isso aqui funciona igual no if, no elif, else e no while também, que nós já conhecemos, né? A questão da tabulação para indicar que aquele bloco que está assim para dentro vai ser executado dentro do for, né? Nesse caso aqui vai ser feito 5 vezes. Tá? Então eu vou fazer aqui um muito simples, tá? Print olá. Muito simples. Tá? Então nesse caso aqui eu estou fazendo o seguinte, esse programa aqui é muito complexo. Ele vai imprimir na tela 5 vezes a palavra olá. É isso. Vai imprimir 5 vezes a palavra olá. Tá? Eu poderia fazer isso com 5 prints, é óbvio, né? Eu poderia colocar 5 prints um embaixo do outro, faz o mesmo efeito. Nesse caso, eu estou usando a estrutura de repetição para mostrar como funciona. E outra, né? Eu poderia aqui tranquilamente colocar um número muito maior, né? Eu poderia colocar aqui que isso aqui poderia ser, sei lá, 500, poderia ser 5.000. Aí ficaria um pouco mais difícil de fazer todos esses prints aí, né? Escrevendo cada um deles, claro. Então, vamos executar aqui. Vamos ver o que acontece. Deixa eu só puxar aqui para vocês verem a tela. Ó. Tá aqui, ó, 5 olás. Deixa eu ver onde é que vai, até aqui assim mais ou menos, né? Tá aparecendo aí para vocês. Então, está aí 5 olás, o resultado dos prints que eu fiz lá, certo? Então, basicamente é isso, né? Veja que simples, muito simples. Então, dá para fazer várias coisas, né? Aqui eu vou colocar assim, print olá, vamos fazer um outro print aqui qualquer, pode ser print teste, só para vocês verem, isso aqui é um bloco de comandos, ele vai fazer esses 2 prints 5 vezes, tá? Só para vocês perceberem, ó, olha, olá teste, olá teste, olá teste, olá teste, olá teste, 5 vezes, tá? Todo esse grupo aqui, para vocês perceberem a questão da tabulação. E aí eu vou fazer aqui só rapidamente para vocês perceberem que já tirando a tabulação, né, esse fim aqui ele não faz parte do for, portanto ele vai ser escrito uma vez somente ao final. Deixa eu ver se dá para subir aqui um pouquinho. Mas está aqui, ó, olá teste, e aqui tem um fim aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo botar um pouco mais para você. Ampliou a tela toda, mas está aqui, acho que é fácil de ver, tá? Isto, agora ficou bom, tá? Então esse fim não faz parte da estrutura de repetição porque ele não está com a tabulação ali mais para dentro. Muito bom. Tá? Vamos aproveitar um pouco essa variável i. Vou tirar esse print aqui. Vamos aproveitar um pouco essa variável i. O que será que acontece quando a gente imprimir esta variável? Ela é uma variável de controle. Tá? É uma variável de controle, ela vai servir para o for, de alguma forma. Vamos ver o que ela faz. Olha só, estou fazendo um print do i. Tá? Aqui eu vou tirar esse print teste também, que não precisa mais, né? Já pegaram a ideia. Então, ele vai imprimir o valor do i e vai imprimir olá. O que será que esse i, né? Qual será o valor desse i? Agora nós vamos entender melhor o que significa isso. Vamos lá? Olha lá, ó. Dar mais um enter aqui para ficar fácil para você. Aí, ó, pronto. Deixa eu ver aqui que ele... acho que ele pegou o olá aqui e imprimiu. Bom, perceba, ele imprimiu um i, esses números que aparecem aqui, ó, são os i's. É o valor de i. E aí o olá, outro i, olá, mais um i, olá. Percebam que ele começou em 0 e terminou em 4. Quantos valores são? 0, 1, 2, 3, 4. São 5 números. Tem tudo a ver, para quem já está desconfiado, tem tudo a ver com o range.
Aquele range 5 ali é um gerador de números. Ele é um gerador de números sequenciais. Conseguiram entender? Gerador de números sequenciais. O range 5 significa que eu vou gerar 5 números. Vou gerar 5 números. O primeiro sempre é zero. O primeiro sempre é zero. Tá? Isso é definição do range, dessa função que o Python oferece para você. Então começa no zero e termina, claro, né? Se são 5 valores, o zero é o primeiro, termina no 4, né? São 5 números, obviamente. Então, isso é o que o nosso amigo i vai ter de valor a cada volta do loop. A cada volta do loop, esse i passa para um próximo número. Ele assume um número seguinte. Né? Então, se vocês quiserem fazer uma lista de itens, por exemplo, eu preciso fazer uma lista de itens. Eu tenho 10 itens para comprar no supermercado. Né? Sei lá, fazendo um teste. Se vocês fizerem isso aqui, ele vai fazer de 0 a 9. Não, eu não quero de 0 a 9. Eu gostaria de fazer de 1 a 10. Né? 1 a 10. Então, nesse caso, a gente pode trabalhar esse aspecto de diversos jeitos. Um dos jeitos aqui de fazer é você colocar simplesmente um mais 1 aqui. Ó, range 10 mais 1. Tá? Não. Bugou aqui, não é esse. Não é esse cara aqui. Depois, quando tiver a variável no lugar do 10 ali, funciona. É esse aqui, ó. Tá? Aqui dentro, ó, você sabe que o primeiro valor que ele vai imprimir é zero. Né, o primeiro i que vale é zero. Se você colocar esse mais 1 aqui, ó, ele coloca 0 mais 1, que é 1. Agora sim, agora vai fechar. Ó, 1, 2, 3 até 10, tá? Se a gente colocar somente o i, ele mostra de 0 a 9, tá ok? Essa é uma alternativa de se fazer essa adequação, vamos chamar assim, né? Adequação para os números, para não começar em zero e também para não para eu poder chegar no último número que eu planejei, né? No caso 10 ali, o cara quero de 1 a 10, né? Quero de 1 a 10, tá bom? Muito bom. Tem alguns cachorrinhos aí na volta latindo, mas vamos embora. Olha só, eu agora vou utilizar uma variável. Tá? Ok. Então eu vou pedir para o usuário um número, e esse número eu quero colocar aqui. Agora vai depender do usuário. Quantos valores você quer? Basicamente é isso, né? Quantos valores você quer? Esse é o N que ele está armazenando. Tá? Agora, esse range que você já conhece, esse range que começa de 0 e vai até o valor menos 1, né? Vamos chamar assim, né? Então aqui, ó, deixa eu anotar aqui para você, ó, olha só. Ó, ele vai de 0 até n menos 1. É assim que é o padrão do range. O range com esse valor ali dentro, com um número, seja variável ou seja o valor fixo, você já viu, ele começa sempre em 0 e vai até o valor que você definiu, um antes. Tá? Então, se você colocar o range 5, ele vai de 0 a 4. Né? 10, ele vai de 0 a 9. Tá? Mas existe uma outra maneira de utilizar o range que eu quero mostrar para você agora, que é o seguinte, ó. Range com 2 números. E aqui o A e o B são números inteiros, tá? Então, A e B são números inteiros. Tá? Isso aqui eu só estou escrevendo aqui para deixar claro. Muito bom. O que significa isso? É o número inicial e o número final. Então, ele começa em A até B. Será que vai até B? Não. Não vai até B. Ele vai até B menos 1. É a mesma ideia do é a mesma ideia do anterior ali do N, né, que só ia até o anterior. Então aqui, mas pelo menos você tem a chance de começar num número diferente. Você tem a chance de começar de um número diferente, né? Ao invés de começar o 0, que é o padrão. Então aqui, por exemplo, você pode começar de 1. Você pode começar de 5, vai de 5 até N. Você pode começar de 100 e vai até N.
né? Você pode começar do número que você quiser, o seu range, o seu intervalo, tá? Só tem que sempre se ligar que esses intervalos, por padrão, eles são crescentes. Então, o primeiro número teria que ser menor do que o segundo, certo? Mas isso é um detalhe em seguida que eu quero mostrar. Olha só, então vamos fazer esse teste aqui. Vai de 1 a n. Esse n eu preciso pedir para o usuário. O usuário digita o valor de n. Vamos lá, então? Não, executando aqui. Ele fica muito para baixo, eu não consigo enxergar. Só um pouquinho que eu quero levantar um pouquinho essa parte de baixo aqui, ver se aparece melhor para você. Só um instante. Eu devia ter feito isso antes, né? Ficava mais fácil. Acho que agora foi. Vamos ver. Cadê? Aqui. Está pedindo então para mim um valor. Vamos lá. Eu vou colocar o 10, aquele que a gente já estava acostumado, tá? Então percebo que vai de 1 a 9. Começou em 1. Agora começou em 1. Eu não precisei fazer aquele mais 1 que eu fiz antes, né? Ele já começou em 1. Foi o valor inicial que eu dei. O valor que eu defini. Só que ele não chega no 10. Sempre aquele último número não é atingido. Certo? Isso é uma coisa importante que o range tem que ficar claro para você. Que quando você usa o range, aquele último número ele não é atingido. Ele não é usado. Sempre o anterior a ele. Então aqui 1 a 10 eu coloquei ali no range, né? 1 a n, e o n era 10, ele foi de 1 a 9. Sempre isso é o que acontece. Tá? Nesse segundo formato que vocês perceberam do uso do range. Então aqui, por exemplo, assim, eu vou começar agora de 5, ó. E o n vai valer 10 de novo, só para testar. Vamos ver? Ó, 10. Vai de 5 a 10. Não, ele vai de 5 a 9. Ok? Então, isso é um padrão que o range sempre tem. O valor que você coloca como limite superior, o último, né, o último número, ele não é atingido, ele não chega lá, ele sempre para um antes. Mas o importante é que vocês percebam que isso é uma estrutura de repetição. A estrutura de repetição de quantas vezes algo acontece, né? Tá? Bom, essa é uma forma de você utilizar o range também. Uma terceira maneira de utilizar o range, vamos ver se tem um espaço aqui para mim, né? Olha só. Uma terceira maneira é com 3 coisas dentro dos parênteses. Vamos ver aqui. Range, um inicial, um final que a gente sabe que não é atingido, sempre para um antes, e um terceiro valor aqui, ó, todos eles são inteiros também, que é o passo de incremento. De quanto em quanto os números devem ser saltados. Você pode fazer saltos agora de tantos em tantos valores. Né? Ele vai de A até B menos 1, ó, A até B menos 1, ficou muito embaixo aqui, mas acho que vai dar. Menos 1, de C em C. De C em C, ou seja, de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, pulando valores. O de 1 em 1 é o padrão. Então, se você quer pular de 1 em 1, você utiliza a primeira forma, ou a segunda, do range, que já fazem isso, por padrão. Agora, se você quer pular de 2 em 2, de 3 em 3, aí utiliza essa terceira maneira que eu estou mostrando agora. Tá? Vamos lá. Começando aqui, então, vai de 1 a n, pulando de 2 em 2. Certo? Vai de 1 até o número que eu colocar, pulando de 2 em 2. Vamos ver o que acontece? Vamos usar de novo 10 aqui, só para manter aqui nosso exemplo. Ó. Então, 1, 3, 5, 7, 9. E parou. Certo? Vamos supor agora que o meu n valesse 11. E eu vou pular de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 9. Será que o 11 aparece? Não aparece. Lembram que aquele valor final ele nunca é atingido, ele sempre para um antes. Então o último número que ele mostraria na tela seria o 10, certo? Que é um antes do 11. Só que pulando de 2 em 2, começando em 1, ele chega no 9 e o próximo número seria o 11, mas aí já ultrapassa aquele número 10 ali, né? Então já nem mostra mais nada. Ah, mas essa questão de pular de números de tanto em tanto, isso aqui é útil em alguns casos, tá?
Por exemplo, né, um programa que tem que mostrar números pares de um certo início até um certo final, de tanto a tanto, mostra os números pares. É bem simples de fazer com esse tipo de range. Muito simples, né? Muito simples. Ok? Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui é quando você quer fazer uma sequência de números em ordem decrescente, de um número alto para um número mais baixo. Então aqui vou colocar uma coisa direta aqui, olha só. Vai começar de 20 e vai terminar em 1. Tá? Lembra que ele não vai chegar no 1. Mas como é que faz aqui, ó? Né? Se você colocar de 2 em 2, ele vai tentar ir para o 22, 24, 26, 28, né? Vai tentar fazer isso. Será que dá certo? Isso aqui pode ser um problema, sei lá. Vamos ver. Vamos colocar aqui esse N agora aqui não está servindo de nada, eu tirei ele. E na verdade não funcionou, né? Percebo que ele não fez nenhuma vez o laço de repetição, porque ele tentou ir para o 22, mas na verdade o destino dele deveria ser em direção ao 1, em ordem decrescente. Então percebam que aqui tem que ser feita alguma coisa com sinal negativo. Esse passo aqui pode ser negativo, e deve ser negativo no caso do range, que começa com um número alto e vai até um número baixo. Senão ele não vai chegar naquele número, ele não vai descer, não vai fazer 20, 19, 18, 17 e assim vai. Tem que ser um número negativo, óbvio. Então, percebam agora, né? De novo, vou colocar o N aqui que não serve para nada, né? Deixei o N lá. Mas olha aí, ó. Olha aí. Deixa eu voltar aqui para cima um pouco, ó. 20, 19, 18, 17, 16 e caindo, e caindo, e caindo, e caindo. Chegou no 2 e ele parou. Ele não chega no último número, no 1. Naquele caso, ele não chega. Sempre para um antes. Tá bem? Esse é o padrão sempre do range. O range sempre trabalha desse jeito. Tá? Ok? Conseguiu entender? Às vezes o pessoal, né, diz assim, não, mas eu quero que ele vá até o último número. Então, N, de 1 a N, de 1 a 20, né, eu quero que ele vá até o 20. Como é que eu faço se esse aqui para no 19? Como é que eu faço, SOR? Né? Bom, muito simples, é só você colocar esse mais um aqui, agora vai dar certo, tá? É só você colocar esse mais um aqui, que aí o Python, ele, vamos dizer assim, ele acaba interpretando que agora o teu limite final é sempre 1 a mais, né? Então, se você disse de 1, se você colocou n igual a 20, essa segunda parte aqui agora vai ser 21. E aí sim, 21, ele vai fazer de 1 a 20. E vai ser exatamente daquele jeito que eu estava pensando. Eu queria ir até 20, né? Então, por isso que eu tive que fazer essa adaptação. Vou fazer o teste aqui, vou colocar esse 20 que eu falei, ó, foi até o 20. Foi até o 20. Se eu tivesse colocado range 1n aqui, ele ia parar no 19. Pararia no 19. Isso é uma regra do range. O limite final sempre ele vai até um valor antes. Se você quer que ele vá até o próprio valor mesmo, vai todos os valores, é só você colocar um pouco mais aqui. Isso dá para fazer de forma bem direta. Tá? Essa é a estrutura a estrutura de repetição chamada de for. Chamada de for, para ou faça tantas vezes. Se você quer que essa estrutura de repetição faça 10 vezes, pode usar isso aqui. Né? Muitas vezes essa estrutura do print que eu agora estou comentando, deixando inativa, né? Isso aqui é super simples, isso aqui é suficiente. Muitas vezes eu não preciso do i. Em muitos casos eu não preciso usar o i, mas ele precisa ser escrito ali na estrutura do for. Ele precisa aqui estar presente sempre. Isso aqui pode ser outra variável, tá, gente? Não precisa ser i, pode ser outra. Não tem problema, seja uma variável de controle, tá? Então, essa variável ela precisa estar presente e muitas vezes com só um valor aqui dentro do range eu já consigo resolver o meu problema de repetição determinada. Repetição com uma quantidade fixa, definida de vezes que vai ser feito, né? Então, aqui eu posso dizer quantas vezes eu quero que imprima a mensagem olá. Vamos ver. Eu quero 20 vezes, né? Ó, ele me mostra 20 olás aqui. Mas ele começou em 0 e foi a 19. Não interessa. Ele começou em 0 e foi a 19, isso é 20 vezes, certo? Então é isso que importa. Agora, se você precisa daquele i, se você precisa do valor daquele i, foi mostrado aí diversos exemplos, né? Se for o caso, você pode recapitular esse vídeo, dê uma olhada novamente nas formas de usar o range
E sempre lembrando daquelas 3 maneiras que foram mostradas. Né? Tem o range que só utiliza esse um valor, tem o range que utiliza 2 valores, e aí você pode definir de onde ele começa, né? E o range que utiliza 3 valores que você pode definir de onde começa até onde vai, sempre lembrando que para um antes, e pula de tanto em tanto, né? De tantos e tantos números. Tá? Essa é a repetição determinada, usar a instrução for. A instrução for dá um bloco de comandos, você tem aqui a tabulação, os seus comandos são escritos, e quando você não quer mais a repetição, volta para a tabulação anterior e segue com o seu programa. Espero que tenha ficado claro aí, eu tentei fazer um bom resumo aí da função range e da instrução de repetição for, que é uma instrução determinada. Agora você precisa observar nos exercícios, quando eles aparecerem, se ele te pede uma estrutura de repetição determinada ou indeterminada. Isso é uma tarefa importante de identificar no enunciado. Quantas vezes é definido? Será que é um número dito de vezes que precisa ser feito? Ou eu não tenho essa informação previamente, né? Então, é bem importante ter esse entendimento e detectar isso no enunciado do problema. Espero que tenha ficado claro. Se você teve alguma dúvida em relação a essa instrução, por favor, faça um contato. Grande abraço.